Você já parou para pensar que tudo que você acredita sobre o mundo pode estar errado? Pois é, nem tudo que parece sólido e certo realmente é. Acredite, existem fatos tão surpreendentes que vão virar sua cabeça do avesso e acredite, alguns podem até desafiar tudo o que você aprendeu na escola. Hoje, você vai descobrir 10 verdades que fazem a realidade parecer mágica, assustadora e, ao mesmo tempo, fascinante. E o melhor, essas curiosidades podem mudar a forma como você enxerga o universo, a vida e até a si mesmo, de um jeito que quase ninguém percebe. Imagine que enquanto você assistia distraído à sua rotina, luas distantes, insetos e até seu próprio corpo estavam escondendo segredos inacreditáveis. Segredos que a ciência só começou a revelar agora e que nos lembram que, na verdade, conhecemos apenas a superfície da realidade. Alguns desses fatos parecem saídos de um filme de ficção. Outros são tão reais que chegam a dar arrepios. E se eu te disser que entender essas descobertas vai te dar um olhar totalmente novo para tudo ao seu redor? Prepare-se, porque este vídeo vai te levar por uma viagem onde a curiosidade é a passagem e a surpresa é o destino. Você vai rir, se impressionar e, quem sabe, se questionar sobre o que é mesmo real. Então, fique comigo até o final. Prometo que a experiência vai valer cada segundo. E claro, se você se deixar levar, vai começar a ver o mundo com outros olhos, como poucos realmente conseguem. Mordor é um lugar real. Pouca gente imagina que um nome tão lendário como Mordor, símbolo de destruição e sombras, pudesse realmente existir fora das páginas de um livro. Mas a ciência adora nos pregar peças dessas, e, veja só, há um lugar em Caronte, a lua de Plutão, que carrega esse nome de forma oficial. Um pedaço avermelhado e misterioso, como se o próprio Tolkien tivesse deixado sua marca no cosmos. Curioso, né? É quase como se o imaginário humano tivesse poder de moldar o universo. Esse fato desperta uma reflexão profunda. Será que criamos as histórias ou somos criados por elas? Desde sempre, a humanidade nomeia, interpreta e colore o desconhecido com o que carrega no coração. Mordor é mais que um nome, é o espelho do medo, da curiosidade e da criatividade humana. Ao nomear o inexplorado, damos a ele um sentido, mesmo que simbólico. Afinal, a realidade é feita tanto de fatos quanto de percepções. E isso abre uma porta interessante para o que vem a seguir. Se até uma lua distante pode carregar nossas metáforas, o que dizer de algo muito mais próximo, a própria lua que paira sobre nós todas as noites? Ela, sim, está em constante movimento e guarda segredos que ainda estão se afastando, literalmente, do nosso alcance. A Lua está se afastando da Terra. É impressionante pensar que a Lua, aquela presença constante no céu noturno, não está tão parada quanto parece. Ela se afasta da Terra a uma taxa de cerca de 1,48 polegada por ano, quase o mesmo ritmo de crescimento das unhas. Pode parecer pouco, mas ao longo de milhões de anos, essa distância muda marés, a duração dos dias e até o clima. Um lembrete sutil de como o universo é dinâmico, mesmo nas coisas que parecem fixas. Ao refletir sobre isso, percebemos que nosso planeta e seu satélite estão em uma dança delicada, regida por forças invisíveis. Cada movimento influencia a vida na Terra de forma quase imperceptível, mas crucial. É como observar uma engrenagem gigante em câmera lenta, onde cada peça importa. Por exemplo,
Cientistas estudam essas mudanças para entender como a rotação terrestre e as marés vão evoluir, algo que impacta desde a agricultura até a navegação marítima. E se a Lua está se afastando, isso nos prepara para pensar em outras forças invisíveis que agem sobre nós e o mundo. Fenômenos aparentemente sutis, como certas condições humanas ou ambientais, podem ter efeitos profundos ao longo do tempo. E isso nos leva a algo ainda mais curioso. Nem todos processam o mundo da mesma forma, e algumas pessoas sequer veem mentalmente o que imaginamos tão claro. Algumas pessoas são cegas na mente. É fascinante perceber que nem todos conseguem visualizar mentalmente imagens, mesmo lembrando de rostos, lugares ou objetos. Esse fenômeno, chamado afantasia, afeta cerca de 2 a 3% da população. Para essas pessoas, a memória e o pensamento funcionam de forma mais conceitual, quase como lidar com ideias puras, sem ver mentalmente o que imaginam. É como tentar pintar uma tela com cores que nunca foram vistas. Curioso, não é mesmo? Refletir sobre isso nos ensina que cada mente é única e que não há uma forma certa de pensar. Por exemplo, alguém com a fantasia pode se sair melhor em abstrações, matemática ou planejamento estratégico, enquanto o outro pode brilhar em artes visuais ou design. Entender essa diversidade é uma chave para desenvolver empatia e reconhecer talentos escondidos, muitas vezes invisíveis à primeira vista. E falando em percepções sensoriais inusitadas, se algumas pessoas não conseguem ver mentalmente, outras podem sentir sabores e odores de formas surpreendentes. É aqui que nos aproximamos de algo inesperado, compostos químicos que viajam pelo corpo e nos conectam ao mundo de formas que nem imaginamos, como, por exemplo, sentir o gosto de alho pelos pés. Seus pés podem sentir o gosto de alho. Pode parecer brincadeira de cientista maluco, mas o composto alicina do alho realmente consegue viajar pelo corpo. Quando aplicado nos pés, ele entra na corrente sanguínea e chega à boca e ao nariz, criando aquela sensação de sabor. Esse fenômeno é um lembrete incrível de como o corpo humano é uma rede complexa, onde cada parte se comunica de formas inesperadas. Coisas que parecem pequenas ou engraçadas escondem verdades profundas sobre biologia e química. Além disso, esse tipo de experiência nos faz pensar sobre a importância de compreender os efeitos dos alimentos e produtos que usamos. Por exemplo, aprender sobre compostos ativos, como a alicina, pode inspirar pessoas a explorarem remédios naturais, receitas funcionais ou até métodos alternativos de cuidados pessoais. Tudo isso mostra como a ciência cotidiana está ao alcance de qualquer curiosidade bem direcionada. E se o corpo consegue transportar sabores de forma tão curiosa, isso nos leva a pensar sobre comportamentos surpreendentes no reino animal. Alguns seres, mesmo aparentemente dóceis, guardam hábitos que parecem absurdos, mas que refletem uma lógica de sobrevivência incrível, como veremos com criaturas que você nunca imaginou serem canibais. Joaninhas são canibais. À primeira vista, as joaninhas parecem inofensivas, quase um símbolo da delicadeza da natureza. Mas a realidade é bem mais intensa. Elas são predadoras vorazes, e em períodos de escassez, chegam a comer suas próprias larvas. Um único adulto pode devorar dezenas de pulgões por dia, mantendo o equilíbrio do ecossistema. É um exemplo fascinante de como até os seres mais fofos possuem estratégias de sobrevivência impressionantes.
Essa constatação nos ensina que aparências enganam, tanto no mundo natural quanto no humano. Por exemplo, em empresas ou relacionamentos, pode haver talentos ou forças escondidas que só se revelam em momentos de desafio. Observar e compreender esses comportamentos nos permite agir de forma mais estratégica e empática, reconhecendo a complexidade por trás do que parece simples. E assim como as joaninhas adaptam suas ações para sobreviver, chegamos a algo ainda mais íntimo. O próprio mundo interior das pessoas pode ser surpreendente. Algumas pessoas nem sempre ouvem aquela voz interior constante que todos imaginam, um fenômeno que muda completamente a maneira de pensar e processar a realidade.